Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre preposições. Assunto esse que eu já falei várias vezes em outros vídeos aí, que nós conversaríamos mais pra frente. Bom, é chegado o momento. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, que ele não é um assunto muito difícil, mas ele é um assunto recorrente, certo? Quando a gente fala de preposições, a gente tem uma dificuldade de entender o que é uma preposição, né? Nós temos, quando nós falamos de frase, nós temos dois tipos de conexão entre frases. Nós temos conexão nas frases com as ideias, certo? Então eu tenho uma ideia e outra ideia e eu posso conectar essas ideias dentro da frase ou dentro do texto, né? A gente fala de conexão de ideias. A conexão de ideias, quem faz esse trabalho são as conjunções, que é a nossa próxima aula teórica, certo? Mas quando a gente está falando de preposição, a gente não está falando de conexão de ideias. A gente está falando aí de uma conexão de palavras. Como assim? Eu tenho aqui a ação, eu tenho aqui a palavra lápis e eu tenho a palavra Vanessa. E eu quero conectar essas duas palavras inserindo uma ideia de posse. O que eu posso falar? Lápis de Vanessa. Bom, quando eu faço isso, eu crio entre essas duas palavras, lápis e Vanessa, um vínculo que me exprime uma ideia de posse. Então, esse de que a gente inseriu entre essas duas palavras, ele serve aí para indicar a posse e também conectar essas duas palavras, certo? Isso nós chamamos de preposição. Preposição, então, é tudo aquilo que nós temos que conecta palavras a nível de frase e que podem nos exprimir uma ideia. E aí você pode perguntar assim, Vanessa, por que podem me exprimir uma ideia? Porque, gente, nem sempre que eu tenho uma preposição, eu tenho uma ideia ali. Muitas vezes a gente tem preposições que nós chamamos de uso obrigatório. O nome disso é regência. Você tem regência verbal, regência nominal. O que é isso? É quando a gente precisa usar a preposição porque a gente precisa, porque Deus quis, né? Nós não temos nenhuma justificativa em termos de significado. Então, por exemplo, a gente acabou de falar sobre o uso desse de, né? Lápis de Vanessa. Quando eu tenho esse de, nesse caso, nós temos um significado, que é o significado de posse. Mas a gente pode pegar esse mesmo de e analisar quando eu falo eu gosto de chocolate. Bom, esse de, ele está conectando o gostar, o verbo gostar, e o chocolate, certo? Mas esse de aí, ele não tem uma ideia de posse. E mais do que isso, ele não tem ideia alguma. Então, Vanessa, para que a gente precisa colocar? Porque, gente, o verbo gostar, ele é um verbo que precisa da preposição de. A regência do verbo gostar é de, certo? Então, quando nós falamos de preposições, nós temos que entender que nós temos essas duas questões. Uma que é sobre o uso obrigatório e outra que é sobre o uso que é ligado ao significado. O que se cobra na prova de vocês mais comumente é quando tem um significado, certo? Porque o uso obrigatório é mais uma questão de decorar, né? E esse tipo de cobrança de você decorar conteúdos cada vez mais fica mais ultrapassada, certo? Então a gente consegue perceber muito mais questões sobre o significado dessas preposições e não o uso da regência correta, apesar de que não é impossível, né? Por que a gente faz isso? Porque o que a gente consegue observar no nosso uso é que as preposições que elas têm uma função simplesmente de uso obrigatório, elas estão desaparecendo, a gente está deixando de usar. Por quê? Pelo contexto, a gente consegue entender mais ou menos qual é o significado daquela palavra. Vou dar um exemplo clássico, né? Quando a gente vai olhar a regência do verbo assistir, a gente vê que é assistir a, né? No sentido de observar.
tá? Agora, quando eu tenho o verbo assistir sem o a, eu tenho uma ideia de ajudar. É daí que vem a palavra assistente. O assistente é aquele que ajuda, que dá o apoio. Então, quando eu falo assim, eu assisti ao filme, eu tenho esse a, que é a minha preposição, eu tenho o, que é o meu artigo, nós já conversamos sobre isso, e esse a aí me dá uma ideia de que eu vi o filme, né? Agora, se eu falo eu assisti o filme, teoricamente, pela gramática, a gente vai entender que você ajudou a fazer o filme. Por quê? Porque quando você tira essa regência, essa preposição obrigatória, você consegue modificar algumas vezes o sentido do verbo. Não foi isso que a gente conversou no início? Quando eu tenho assistir a, é no sentido de observar, e quando eu tenho o assistir sem o a, eu tenho aí um sentido de ajudar. Certo? Então, muitas vezes, essa mudança daí, ela altera o significado do verbo. Mas quando a gente vai olhar no nosso dia a dia, quando alguém diz assim, ai, nossa, meu domingo foi muito preguiçoso, eu assisti o filme do Leonardo DiCaprio. Quando eu falo eu assisti o filme, nesse contexto, todo mundo consegue entender que você viu o filme. Mas para a gramática, isso incorre de um desvio gramatical, certo? Então, por isso a gente precisa ficar atento. A gente tem as preposições de uso obrigatório, que são as regências, e essas regências são nominais ou verbais. Então, são preposições que podem se conectar obrigatoriamente a um verbo ou a um nome. Tudo bem? Então, essas regências de uso obrigatório, cada vez mais elas estão desaparecendo do nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai estudar a regência do verbo ir, a gente vai ver que o correto é a gente falar eu vou à praia. Né? E cada vez mais a gente usa menos esse eu vou à praia. A gente usa muito mais eu vou para a praia. Por que que a gente faz isso? Porque quando eu tenho esse ir a, esse a, ele é um uso obrigatório, ele não me traz um significado. Já quando eu falo ir para, esse para tem uma função aí de indicar destino. Então, a gente tem um significado, diferentemente do a, certo? Quando eu falo assim, eu viajei para Paris. Olha, é o mesmo para. E não é o destino da sua viagem? Então, esse para, ele tem um significado. Agora, eu viajei a Paris. A gente consegue falar isso? Não, porque esse a, ele não está ligado ao significado. Ele está ligado, sim, à regência do verbo. Certo? Então, a gente precisa observar que no nosso dia a dia, tudo bem a gente incorrer desses desvios gramaticais que cada vez são mais comuns, né? Porque as pessoas cada vez mais percebem que não tem tanta utilidade essa regência. Desculpa, mas em termos de prova, a gente precisa ficar ligado nisso, certo? Quando nós falamos de preposições, então, a gente tem várias funções das preposições, tá? As preposições, elas podem ser preposições de tempo, de lugar, de causa, de companhia, de matéria, de origem, são várias as possibilidades de preposições. Você precisa analisar dentro daquele contexto, certo? Então, as questões de preposição, elas são recorrentes porque elas demandam de você também uma interpretação daquela frase, uma interpretação de texto daquela frase, daquela situação, para você classificar. Não esquecendo também que as preposições, elas admitem as locuções. Então, nós temos muitas vezes o que nós chamamos de locuções prepositivas. Já conversamos várias vezes sobre o que é uma locução. A locução é aquilo que nós temos mais de uma palavra fazendo a função de uma só. Qual é a função da preposição? Conectar palavras, geralmente em
empregando sentido, certo? Podemos não empregar sentido? Podemos, mas normalmente nós empregamos um significado, certo? Lembrando também que quando nós falamos lá de artigos, nós também conversamos um pouco sobre contração, né? O que é a contração? A gente precisa ficar muito ligadinho, porque muitas vezes, em uma única palavra, nós temos duas classes gramaticais conectadas. Nós temos a preposição e nós temos aí o artigo ou o pronome. Eu já antecipo aqui para vocês a informação de que uma preposição, ela é uma classe invariável. O que isso significa? Quem é meu aluno já sabe. Se a classe é invariável, é porque não tem feminino, masculino, singular, plural, não tem nada disso. Então, se você está vendo lá um termo que está conectando duas palavras, mas está fazendo gênero e número, já abra aí o seu olho, porque provavelmente aí, além da nossa preposição, nós temos alguma outra palavra aí fazendo contração, certo? Então, por exemplo, quando eu falo a palavra na casa, esse na casa eu tenho em, certo? O em é a minha preposição e observe que em não tem masculino, feminino, singular e plural. Eu tenho o a, que é o meu artigo definido, e aí sim tem gênero, número, tem tudo, certo? Conectado com casa, e juntos eles formam uma contração, a contração na, certo? Podemos fazer também com pronomes. Então, quando eu falo neste, o que é o neste? É o em mais este, certo? Então, fiquem muito ligadinhos aí para conseguir perceber quando nós temos uma contração, certo? A contração, ela não é só com artigo, tá? Ela pode ser com pronomes também. Tranquilinho? Bom, para a gente fechar esse assunto, eu peguei aqui uns exercícios para a gente fazer, tá? Então, eu vou falar algumas frases e a gente vai procurar as preposições e vamos comentar qual é o significado delas. Então, eu tenho aqui, moro ao lado de um cinema. Então, eu tenho aí, moro e um cinema, certo? Esse ao lado de tá conectando essas palavras, concordam comigo? Então, esse ao lado de é o que nós chamamos de preposição. E ela não me dá uma informação sobre lugar, de posição espacial, né? Ele situa o lugar onde você mora, exatamente ao lado, não é à frente, não é atrás, certo? Então, a gente chama isso de uma preposição de lugar. Na verdade, isso daí é uma locução prepositiva, tá? A gente tem aí, então, ao lado de, como sendo uma locução prepositiva de lugar. Não nos falamos desde aquela confusão. Bom, eu tenho aí, então, a palavra desde, que está conectando falamos e aquela confusão. Esse desde, ela é uma preposição que me indica tempo, exatamente, tá? Então, esse desde é uma preposição temporal. Depois eu tenho na letra C, confio em você. Esse confio em você, esse em é a nossa preposição e ela é uma preposição de uso obrigatório. Por quê, Vanessa? Porque quem confia, confia em alguém. Então, não interessa a frase. O que interessa é que toda vez que eu tenho confiar em alguém, eu tenho esse em presente. Isso é uma preposição de uso obrigatório, é uma regência, tá? Antes de você chegar, estávamos almoçando. Antes de, minha locução prepositiva, e ela é uma locução de tempo. O neném dormia junto à babá. De novo, nós temos aí uma locução prepositiva de lugar e ela é o junto a. Perceba que no junto a nós temos aí a enmarcação de crase. O que é a crase? Nós já conversamos lá na aula de artigos. A crase é quando a gente tem a contração do a,
que é uma preposição, e o a, que é um artigo. Nós juntamos esses dois as e nós marcamos como uma crase. Conversamos em sala de aula. Crase não é acento, porque ele não muda a minha parte de fonética, ele não muda a pronúncia da palavra. O a, ele é uma marcação de contração, certo? Então, aí, a nossa preposição, a locução prepositiva é junto a. O a, babá, é o artigo mais o babá, certo? Na próxima alternativa aí que nós temos, na letra F, nós temos: nestas férias, Gabriela viajará a Roma. Então, nós temos aí nestas, uma contração, que nós temos o em, que pode indicar tempo, nesse contexto daí é uma preposição de tempo, e nós temos aí viajará a Roma, esse a sendo uma preposição obrigatória, meio que não existe mais, mas ela está aí nesse exercício, vamos deixar, mas ela indica lugar nesse caso, né? Todos saíram de casa antes do incêndio. Nós temos aí duas situações. Primeiro, que é o sair de casa. Quando eu falo que sair de casa, esse de é a origem de onde saíram. Então, isso daí é uma preposição de origem, certo? E antes de o incêndio, a preposição, a locução prepositiva é antes de. Esse o é o artigo que está conectado com o incêndio. Então, antes de é uma locução prepositiva de tempo. Tranquilo? O próximo, já conversamos sobre o futuro desta classe. Temos duas situações aí também. Sobre, conversamos sobre, esse sobre é uma preposição e ela indica o assunto, certo? Então, é uma preposição de assunto. E o futuro desta classe, futuro de, a gente aí então tem uma contração do de mais esta. Vamos separar, a preposição é só o de, certo? E ela me indica posse. Show? Letra I. O funcionário passou por cima do chefe. Nossa locução prepositiva, então, é por cima de. E ela é um modo, certo? Na última frasezinha, Renato está de acordo com as normas da empresa. De acordo com é uma expressão, é uma locução prepositiva que me passa uma ideia de expressão. Por que é uma expressão, Vanessa? Porque ele está funcionando aí que ele concorda, né? Então, ele não indica nada muito específico, ele é uma expressão da língua, certo? E esse da empresa, a gente tem aí então só o de, sendo a minha preposição, indica posse. Gente, junto com esse vídeo aqui, eu peço que vocês olhem no YouTube ou então no link que eu vou enviar para vocês, várias musiquinhas que nós temos para a gente lembrar das preposições. Por quê? Porque é mais simples, né? É claro que eu entendo que com os exercícios que vocês vão fazer, o estudo das preposições vai ser muito mais claro, né? Porque você já vai olhar para aquela palavra e você vai identificar que é uma preposição. Mas enquanto isso não acontece, vai com a musiquinha aí, colocar a musiquinha na sua cabeça, porque se você precisar de ajuda, você tem a musiquinha para te lembrar de tudo, certo? Bom, gente, por hoje é só. Isso é tudo que a gente tem para conversar sobre preposição. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima!